alegre. Os irmãos estão calados, estão tristes. Mas na casa do Senhor, irmão, há fartura de alegria. Vai dar certo, vai dar certo. Então, meus amados, na casa do Senhor, há fartura de alegria. Eu creio que Deus vai mais uma vez falar conosco. E quem crê que está na casa do pão esta noite? Os irmãos creem que estão na casa do pão? O pão é alimento dos céus para a glória de Deus, para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Eu quero ler mais do versículo 18 até o versículo de número 22 para a nossa meditação. Hoje nós vamos trazer uma mensagem didática, uma mensagem didática, mas eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente e Deus vai responder também orações esta noite para a glória de Deus. Quem crê que Deus responde oração através da palavra? Amém? E diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 18 ao 22. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você pensou no seu pai? Por isso, rejeitando toda a ignorância, superfluidade de malícia, recebei com mansidão uma palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ou se enganando como falso. É verdade? Amém? Antes de ajeitar. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. Há muito tempo que eu vou ter essa mensagem, desde quando eu prego sobre ela. São 7 conselhos para resolver os conflitos, para que a gente venha resolver as adversidades da vida. E eu creio que todos que estão aqui têm conflitos, sim ou não? Tem prova, tem tribulação, tem aflição. Ninguém escapa disso. Mas nós iremos nesta noite aprender como resolver alguns conflitos que chegam até a nossa vida, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter um coração realmente voltado para Deus. E eu louvo a Deus que o povo de Deus tem esse privilégio de aprender da maneira correta, da forma certa, a como resolver os seus conflitos, a como verdadeiramente agradar o Senhor nesta caminhada. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que lá fora, o mundo, eles se desesperam. Quando tem um conflito, muitos deles fazem loucura. Muitos deles, meus amados irmãos, no meio de uma adversidade, até mata alguém por causa de um conflito, por causa de uma adversidade. Nós podemos ver hoje, eu creio que todos aqui já viram essa cena, que pessoas que estão estressadas no meio do trânsito, porque alguém chega, ele quer chegar rápido em casa, o trânsito é enorme, mas ele não tem paciência. Talvez alguém chegue ali, ele sem paciência, muitas vezes agride o outro com palavra, e o outro também não tem paciência, vai lá, e às vezes há morte. É assim, não é? É isso que acontece muitas vezes, quando a gente não tem a sabedoria e a graça de Deus, para resolvermos os conflitos que nos rodeia, que nos cerca dia após dia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Provérbios, nós vamos trabalhar um pouco agora o livro de Provérbios para as nossas vidas. E aqui há grandes instruções para quem quer realmente vencer as adversidades, vencer as lutas e vencer as provas do dia a dia. O primeiro conselho, meus amados irmãos, para que nós possamos resolver os conflitos é aprendermos a ouvir. Ouvir é fácil? É fácil aprender a ouvir? Eu creio que não. Ainda mais quando tem alguém te insultando, ainda mais quando tem alguém te irritando. É fácil você ouvir essa pessoa? Não é. Porque nós, meus amados, quando somos provocados, a nossa ira ela sobe.
versículo 13, diz assim: o que responde antes de ouvir, comete a injustiça, que é para a vergonha sua. É bíblico. O que responde antes de quê, irmão? De ouvir. Ele comete o quê? Injustiça. Ele é considerado como louco, que é para a vergonha sua. Quem aqui no meio de uma calorada assim, uma discussão, já falou coisas que depois dele? Não foi falar isso. Quem já passou por isso na vida? Eu creio que todos nós já passamos. Que às vezes você fala antes de ouvir, você já está explodindo. Isso é um perigo para nossas vidas. Porque no lugar de a gente resolver o conflito, a gente está aumentando. Está dando lugar para o diabo agir no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos aprender a ouvir, para que nós não venhamos ser, meus amados irmãos, como o mundo lá fora. Que nós aprendemos a ouvir, nós não cometeríamos erros, meus amados irmãos, que muitas vezes nós poderíamos evitar na nossa caminhada. E o que responde antes de ouvir, comete justiça, que é para a vergonha sua. Olha só, a vergonha de quem, irmão? De quem está cometendo o erro de responder antes de ouvir. Agora olha em Provérbio 17, versículo 14. Quem diz assim, que é um versículo que eu guardo no meu coração. Porque é aqui onde o diabo tem trabalhado em meio de muitas famílias. É aqui onde o diabo tem trabalhado em meio, meus amados irmãos, de amizades. Provérbio 17, versículo 14, assim: como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Como é que eu vou me afastar se eu não estou tendo paciência para ouvir? E preste atenção que como soltar das águas é o início, irmão. Não é o fim, é o que eu disse? O início. O início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. E como é isso, irmão Sérgio? Como é esse soltar das águas? Aqui, meus amados irmãos, quem já viu? Quando você abre a torneira na sua casa, o que é que ela faz? Se tiver água. Quando a gente abre a torneira, o que é que acontece? A água começa o quê? A escorrer. Você pode botar sua mão ali, mas você pode conter aquela água? Ela fica só naquele canto que você bota a mão. Depois que ela transborda, ela vaza pelas laterais, vaza por cima, por todo lado e vai correndo. E ela vai se espalhando, vai às vezes entrando, meus amados irmãos, lá pelo rabo, e assim ela vai correndo, correndo, correndo. E o fim dela só Deus sabe. Assim também é uma contenda. Uma contenda, ela vem, meus amados irmãos, quem aqui já viu um rio em plena força? Os irmãos já viram? Os irmãos já viram que tem pessoas que às vezes querem passar no rio em plena força. O que é que o rio faz com ela? Arrasta ela. E o rio em plena força, irmão, ele devasta tudo que tem na frente. Assim também é a contenda. A contenda, ela destrói coisas que nunca era para ser destruídas. Uma contenda, meus amados irmãos, ela pode gerar ferida na alma, que nunca mais ela pode ser sarada. Só se a pessoa abrir o seu coração, der lugar para Deus para sarar a ferida na alma que fica por causa da contenda. E quantas vidas hoje, meus amados irmãos, estão com a sua alma ferida, machucada, por causa da contenda, porque não teve sabedoria, nem graça de Deus, para evitar aquela contenda. Assim como é no povo de Deus, que a contenda seja repreendida no nome de Jesus. Que todo projeto de contenda para a glória de Deus caia por terra e o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus. Porque onde a contenda é evitada, e preste atenção, quem evita somos nós. Amém? Amém. Por que, meus amigos? Porque quem fica levando de um para o outro, quem é, irmão? Quem fica espalhando a contenda? Quem é, irmão? Somos nós. Fulano contou aqui um fuxica, irmão. Fulano chegou aqui e falou, pá, atrás de fulano. E às vezes, muitas vezes começa assim. Fulano é uma vez, irmão. É igual Namã, né? Namã
chefe do rei da Síria, né? Homem valoroso, que Deus dava a vitória a ele por causa de Naamã. Porém, o homem era leproso, matou, acabou com o homem. Às vezes a pessoa chega contando uma qualidade, mas depois vem meus irmãos, e tome defeito. E quem não tem defeito aqui nessa noite? Quem não tem falha aqui nessa noite? Todos nós temos falha, temos defeito, mas nós precisamos, meus amados irmãos, aprender a evitarmos as contendas e não nos envolvermos nela para a glória de Deus. Se fizermos assim, haverá bonança do Senhor no meio do povo de Deus para a glória de Deus. Segundo conselho, irmão, o primeiro é ouvir, o segundo é ser pronto para responder, que é o mais difícil aí. Se ouvir já é difícil, imagine ser pronto para responder. Meu irmão, quando o negócio está quente, eita, meu Deus. Não sei o que aconteceu por aqui, até panela boa. Eu vi um sorriso por aí. É ou não é? Quando o negócio não fica acalorado, meu Deus, sai da frente. Mas nós temos a graça de Deus, para que isso não aconteça mais. Se aconteceu, vamos deixar para trás e vamos recomeçar novamente. Agora nós vamos agir certo, irmão. Vamos fazer o que agrada a Deus. Então a gente precisa ser pronto para poder responder. Abra aí em Provérbios, capítulo de número 15, versículo 1. A minha Bíblia está tão nova, irmão, que as folhas estão tudo assim rasgando, mas é a Bíblia que eu gosto de ler nela. Amém? Provérbio 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê, irmão? Suscita o quê? Presta atenção que é Bíblia, irmão. Bíblia não deixa ninguém enganar. Só fica enganado quem não quer aprender através da palavra. Só vive ainda fazendo a vontade do inimigo quem não tem prazer de aprender com a palavra de Deus. Porque a resposta branda desvia o que, irmão? O furor, desvia a ira, mas a palavra dura. Porque tem gente que ele acha que só porque ele acha que tem razão na causa, ele tem direito também de falar as mesmas coisas que o outro está falando. Quem já ouviu aqui? Também já aconteceu com os irmãos uma vez. Eu tenho razão. Você está pensando o quê? Quem já ouviu isso aqui? É Bíblia, irmão. Que às vezes a gente pensa só porque tem a razão, a gente tem o direito de falar o que quiser. E não temos. Porque se nós não tivermos cuidado, o inimigo vai reinar no meio da contenda e a gente não vai ser vitorioso. Mas a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o que, irmão? A ira. E olha só, gritar não resolve contenda, não resolve adversidade. Gritos, desespero, não vai te dar vitória. É tudo que o diabo quer. Quem quer aprender a ser manso nesta noite para a glória de Deus? Porque eu aprendi com um homem chamado Jesus, o mestre, o rei dos reis, senhor dos senhores, que tem poder sobre todas as coisas, que manda que a água pare, ela para, que diz ao vento, ele acalma-te e o vento acalma. Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, para a glória de Deus. Sermos mansos, irmão, vai te dar vitória para a glória de Deus. Aleluia. E olha só para a minha vida, a sua vida. E sermos mansos no meio da adversidade não é fácil, mas a gente pode aprender isso dia por dia. Por quê? Porque a gente vem sendo moldado, preparado por Deus para aprendermos a vencermos as adversidades no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro conselho, irmão, sabe qual é?
eu gosto de praticar esse terceiro conselho. Aprender a ignorar o insulto. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Eu falei para os irmãos que é uma mensagem temática, é uma mensagem didática. É totalmente instrutiva. É passo por passo, ponto por ponto. Mas cada um deles, meus amados irmãos, se a gente for colocando em prática, você verá mudança na sua vida, verá mudança dentro da sua casa, no meio do trabalho. Tem tudo isso aqui, irmão. Não é só envolve só a família, não. Envolve a igreja. Porque dentro da igreja, se não tiver cuidado, irmão, o diabo ele faz um ó. Sabrina vai fazer um pouco. Mas se a gente estiver vigiando, preparado para o que possa acontecer, a gente sai vitorioso em Cristo. Amém? Amém. Então o terceiro ponto, meus amados, é aprender a ignorar isso. Abre em Provérbios 12:16. E eu vou tirar o seu nome. Quem pode ler para mim Provérbios 12:16? Olha aí, irmão. A ira de quem, irmão? Ou do insensato, do insensato, do louco, do insensato ou do imprudente. Vou rasgar para fazer o grupo. Se conhece quando, irmão? No mesmo dia. Mas o prudente, o sábio, o equilibrado, o que tem a graça de Deus, o que tem aquele, meus amados irmãos, que é o Rei dos Reis na sua vida, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele encobre a afronta. Porque tem gente que não, com falta de sabedoria, ele sai fazendo coisas loucas. E olha só para a minha vida, a sua vida é um conselho. Quem gosta de conselho? Amém? Durante uma discussão, pessoas, eu falei, irmão, pessoas, lembre-se disso, que você é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Amém? Amém. E às vezes só vê o defeito do outro, né, irmão? Só vê às vezes só o defeito do outro. Esquece de ver também as suas falhas. Amém? Durante uma discussão, pessoas falam coisas que não deveriam falar. É assim ou não é? A gente fala coisas que às vezes, quando você para pensar, fui eu mesmo, Jesus. Se der lugar ao diabo, meu irmão, ele usa a tua boca. Se eu der lugar ao diabo, o diabo usa a minha boca. Amém? Amém. Eu sou bem sincero, se nós dermos lugar ao diabo, ele vai nos usar. Mas eu creio que tem homens e mulheres sábios nesta noite, que está aqui para aprender a ignorar um surdo para a glória de Deus. Aprender, porque tem palavra que realmente machuca, que dói, que maltrata. Mas com a graça de Deus a gente vai lembrar: o inimigo está tentando roubar minha paz, o inimigo está tentando roubar minha comunhão com Deus, o inimigo está tentando me tirar da presença do Senhor. Mas nesta oportunidade, vamos aprender a ignorar os insultos, a ignorar palavras que podem até ferir a nossa alma, mas a gente não vai se corromper através dos insultos que aqueles que não têm vigiado têm, meus amados, provocado contra nós. E aprender a ignorar o insulto, guarde isso nesta noite. Mostra maturidade. Aprender a ignorar o insulto mostra o que, irmão? Maturidade. E o que a gente precisa nos últimos dias, eu falei a gente, nós, é aprendermos a amadurecermos, sermos mais maduros, sermos mais prontos para enfrentar as adversidades, os conflitos que nos rodeia para a glória de Deus. O quarto conselho, e esse é muito forte, irmão, é não retribuir mal por mal. O quarto conselho, qual foi que eu disse? Não é não retribuir mal por mal. E é o que muitos estão fazendo. Mas nesta noite, eu creio que a gente vai aprender. Vamos sair só um pouquinho de Provérbios. Vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17.
Eu só sei pregar a Bíblia, amém, irmão? Romanos 12, versículo 17 ao versículo 21. Novo Testamento. Glórias a Deus. O sexto livro do Novo Testamento. Romanos 12, versículo 17 ao 21 diz assim: a ninguém. Quem que começa a dizer, irmão? A ninguém. Tomei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Paramos aqui e abrimos uma nota de rodapé. Olha só, se for possível, tende paz com todos os homens. Com todo tipo de pessoa. É termos o que, irmão? Se for o que? Possível. E como é isso, irmão? Tem pessoas que ela não quer paz. Tem pessoas que ela quer brigar. Tem pessoas que ela quer confusão. Você sabia que tem gente hoje, ela não dorme enquanto fizer mal para alguém? Tem gente hoje, irmão, se ela não fizer mal para alguém, ela não consegue dormir, ela não consegue colocar a sua cabeça no travesseiro. Isso é uma pessoa que precisa ser liberta, transformada pelo poder e a glória de Deus. Mas como nós temos a graça de Deus nesta noite, se for possível, se ela não quiser, faça a sua parte. Não revide, não tente fazer aquilo que o diabo quer, que você perca a paz com Deus, perca a comunhão com Deus. Não revide, não faça a vontade do diabo. Não tornei a ninguém mal por mal, ou injúria por injúria, ou calúnia por calúnia, ou perseguição por perseguição. Se for possível, tenha paz com todos. Mais importante, meus amados irmãos, é mantermos a comunhão com o Senhor, é mantermos a paz com Deus nesta noite, para a glória dele. Porque se a paz de Deus, nós viveremos atormentados pelo inimigo. Se uma pessoa não quiser paz, não perca a sua paz, não perca a sua comunhão, mas mantenha a sua paz. Perdoe, ame, pratique o que a palavra diz. E olha o versículo 19. Quem crê no que está escrito aqui, diga amém. Ou amém? Então assim, mas eu creio no que está escrito: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar ao que, irmão? A ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem é a vingança, irmão? De quem é, irmão? E por que muitas vezes nós queremos revidar com as nossas mãos? Agora, né, irmão? Ficou mais forte, né? Muitas vezes, irmão, a gente acha que ele tem a razão, ele pode agir do nosso jeito. Não é assim, não. A vingança é do Senhor. Deixa ele tratar. Deixa ele fazer o que precisa ser feito na vida do outro. E ainda tem gente que é tão desobediente que vai dar na volta a mão quando Deus está tratando. Cuidado quando você mudar a mão quando Deus está tratando alguém que pode salvar para você também. Amém? Ah, bichinho, que é, filho? Se está passando pela mongoleta, deixa eu ler tratar. Amém? Não, irmão. Deixa Deus tratar. Deixa Deus cuidar. Agora o que eu e você temos que fazer? Versículo 20 e 21 diz: portanto, se o teu inimigo. Eu disse que, irmão? Irmão, dentro da igreja nós temos inimigo. Dentro da igreja nós temos inimigo. Sim ou não? Não era para ter. Isso não era para existir no nosso meio. Mas como alguns não querem se converter, eles se tornam nosso inimigo. Não somos nós que nos tornamos inimigo dele, mas ele se tornou nosso inimigo porque eles não querem ser voltados, eles não querem ser transformados, eles não querem fazer aquilo que Deus pede para ele fazer.
lá em João 17, quem é que lembra qual é o tema principal? Da união e da unidade. E tem diferença, irmão, da união para a unidade? Uma vez uma pessoa ficou toda comigo que eu fiz essa pergunta. E ela disse que não tinha, mas na verdade tem. Olha só, quando você pega um saco de batata, ele dá o que aquele saco de batata? Ele está em unidade. Olha só, ele está o que, irmão? Em unidade. Mas você ali, se você abrir aquele saco, você pode tirar uma batata para um lado, uma batata para o outro, sim ou não? Sim. Agora, quando você pega aquela batata, coloca ela no fogo, quando você tira a casca, e que você pega, depois dela cozida, que você pega ela e começa a amassar uma na outra, o que é que acontece? O que é que acontece, irmão? Ela fica unida, ligada, vira um purê. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Assim é para ser a igreja de Cristo, irmão. Assim é para ser eu e você unidos em Cristo Jesus. A gente não pode se desligar daquele que tem comprado as nossas almas para a glória de Deus. Então, se o teu inimigo, o nosso inimigo, tiver fome, dá-lhe uma pedra para ele. Porque tem gente que, se pudesse, dá uma pedra para ele. Aleluia. Mas eu sou igual Davi, vai tirar minha funda. Predada nele. Deixa eu matar logo esse gigante, irmão. Tá mexendo. Cuidado. Os maiores gigantes não estão fora de nós. Os maiores gigantes estão dentro de nós. Vocês irmãos entenderam isso, irmão? Os maiores gigantes não estão fora, está dentro de nós. Amém? Se teu inimigo tiver vontade de ter, irmão, se ele tiver sede, porque fazendo isso, amontoará a brasa de fogo sobre a sua cabeça. Presta atenção, quando a gente faz isso, vai cair uma brasa de fogo sobre a cabeça dele. E o próprio Espírito Santo vai trabalhar na mente dele. Tu está vendo que fez mal, mas ela não fez o bem. Tu está vendo que tentou derrubar ela, mas ela não quer te ajudar. Tu está vendo que está falando mal dela, está caminhando, está perseguindo, mas ela quer o teu bem, ela quer transformar a tua vida, ela quer te ajudar. E na tem gente assim, mas irmão, eu fiz tanto bem, então irmão, morro fazendo bem. Aleluia. E tem gente que cansa de fazer o bem. O bem não é só hoje não, irmão. O bem tem que ser todos os dias, amém? E olha o versículo 21, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quem crê nesta noite que podemos vencer a fúria de Satanás, vencer todo o poder das trevas, os conflitos, vencemos com o bem para a glória de Deus. Porque se nós fizermos isso, nós venceremos em nome de Jesus. O quinto conselho, meus amados irmãos, para as nossas vidas: tratar com respeito. E aqui eis o mais difícil. No meio do conflito, tratar o próximo com respeito. E como é isso, irmão? E como é isso, irmão? Tratar o próximo com respeito, no meio de uma contenda, no meio de uma fúria, no meio. Abra aí em Romanos. Provérbio, volte para Provérbio. Volte para Provérbio capítulo 11, versículo 12. Preste atenção, isso aqui é Bíblia e vai nos ajudar. É uma mensagem. Nós estamos ouvindo aqui, mas se nós colocarmos em prática lá fora, a nossa vida será diferente, será altamente abençoada por Deus. Amém? Romanos 11, versículo 2 diz assim: ó, o que despreza o seu próximo? Provérbio, voltando para Provérbio 11, versículo 12. Amém? Quem pode ler? Leia alguém, leia para nós. É 11, 12. Um provérbio, 11, 12.
sabe como é tratar o outro com respeito? O que ele expressa sobre o próximo carece de entendimento. Mas, olha só, o homem entendido mantém-se o que, irmão? Calado. Muita gente diz assim, por que tu está calado, irmão? Está falando coisa, irmão, que não vai trazer benefício. Porque se eu abrir a boca, eu posso falar coisas que eu não deveria falar. E manter-se calado é tratar o próximo com respeito. Mesmo que se nós se manter calado, eu sei que a ira dele vai aumentar. Irmão. Quando você se calar no meio de uma adversidade que o outro está gritando com você, a ira dele aumenta. Viu? Mas mantenha-se calado. Por quê? Porque você vai evitar muitos problemas amanhã. A gente vai evitar, irmão, muitos problemas amanhã. E quando a gente revida, meus amados irmãos, revidar só vai enfurecer mais o próximo. Quem entendeu, diga amém? Revidar vai o que, irmão? Só vai enfurecer mais o que ele já está. Olha aqui a palavra, mais o próximo. Vamos para o sexto conselho, eu quero já concluir. Abre em Provérbios 15, 18. E o sexto conselho, irmão, oh glória, é ser paciente. Já tem gente dando um sorriso já. Que é ser paciente. É fácil não ser paciente? Provérbio 15, 18 diz assim: o homem irancudo, e aqui eu vou traduzir para nós, a mulher irancuda, jovem, amém? O homem ou a mulher, o jovem irancudo, suscita contendas, mas o que tarda em irar-se, apazigua a luta. É Bíblia. Apazigua o que, irmão? A luta. Apazigua o conflito. Traz paz. Mas eis a questão que muitos já não têm paciência. E aqui para a nossa vida, como eu comecei no começo, aqui eu vou dizer, muitos conflitos hoje acontecem porque as partes envolvidas, meus amados irmãos, não estão com paciência. Quem entendeu, diga amém? Amém. Porque as partes envolvidas não estão o quê, irmão? Com paciência. E a falta de paciência está destruindo relacionamentos. E nós precisamos, no mínimo, paciência para duas coisas da vida. Uma para lidar com tribulações e aflições. E a outra, irmão Moisés, sabe para quê? Para lidar com pessoas difíceis. Amém. Os irmãos entenderam isso? Amém. Amém. Porque nós precisamos de paciência para duas coisas. Para lidar com a tribulação ou com a aflição. E para lidarmos com pessoas difíceis. Quem aqui já viu uma pessoa difícil? Quem já viu? Aleluia. Os irmãos já viram? Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem se olhou no espelho hoje? Levanta assim a sua mão. Quem já se viu no espelho hoje? Quem já se viu no espelho hoje? Pois se você já se olhou no espelho hoje, você já viu uma pessoa difícil lá. Entenderam? Que às vezes eu acho que é difícil os outros. Fulano é muito difícil de dar com ela. Ah, mas aquele é o grande. Ah, mas a irmã. Aí você tem é difícil. O irmão disse ali também tem um lado difícil de lidar. E a gente não precisa ser paciente e aprender a lidar com o lado difícil das pessoas. Se a gente não aprender isso, irmão, a gente só vai achar que o outro está errado e a gente sempre certo. Como alguém precisa ter paciência para lidar conosco. Amém?
Glórias a Deus. Os irmãos deixaram o irmão sair daqui, porque o irmão saiu de vocês também são difíceis. Glória a Deus. O último conselho para nós terminarmos. Abre lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. E aqui eu concluo Colossenses, Novo Testamento, capítulo 3. E o sétimo conselho, ele é fundamental para que tudo seja restaurado e a ordem volte para o seu lugar. Capítulo 3 de Colossenses. E eu quero olhar para, eu falei o versículo 13, mas eu quero passar o versículo 12 até o versículo de número 15. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. E o último, sabe qual é, irmão? O perdão. O perdão, ele é esse último conselho, porque ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode restaurar a aliança que foi quebrada. O perdão pode restaurar a alma que foi ferida. O perdão pode trazer para as nossas vidas a paz de Deus, a reconciliação e um novo recomeço para a glória de Deus. E às vezes a gente acha que nada mais pode dar certo, mas com o perdão todas as coisas podem ser restauradas para a glória de Deus. Revesti-vos, pois, como elenco de Deus, santos e amados, de entranha misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. Só o pastor, e o resto dos irmãos isolando. Sorteio de quê? Enxerito. Suportando o que, irmão? Suportando o quê? Suportando-vos uns aos outros. Eu vou ganhar. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido para a glória de Deus. Eu já vi pessoas que quando ela faz alguma coisa de errado, que ali, meus amados irmãos, que depois alguém vai exortar ela, tentar corrigir ela, mostrar o erro que ela está cometendo. Como é que muitos fazem? Você erra também. É assim, não é? É. Muito melhor alguém ignorar ela e dizer: não, você também é igual a mim. Você fala igual a mim. Irmão, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós devemos exortar uns aos outros. E olha aqui, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Quem é que sabe o que é suporte? O que é suportar? Pronto, eu vou dar um exemplo. Os irmãos estão vendo esse pedestal? Sim. Estão vendo, irmãos, esse pedestal por aqui? O que é que está aqui sobre ele? O que é que esse pedestal está fazendo com esse microfone? Segurando o microfone. Ele está suportando. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. E agora fez silêncio no céu por meia hora. Glória a Deus, irmão. E assim somos nós. Temos que aprender a suportar os mais fracos. Temos que aprender a suportar aqueles que têm o seu lado difícil, mas que desejam transformação, que desejam realmente ser revestido com a glória e a misericórdia de Deus. No meio de toda a contenda, de todo conflito, se o perdão existir, há recomeço. E concluindo, para a minha vida e a sua vida neste momento, no fim, irmão, é preciso perdão. Sem perdão, foi o que eu disse, irmão, sem o ressentimento fica. Quem entendeu, diga amém? Amém. Sem perdão, o que é que fica, irmão? O ressentimento, aquela
aquela mágoa. A amargura brota no coração do homem e da mulher. Isso é um perigo para a vida de muitos. Sem o perdão, não tem retorno. Sem perdão, não tem restauração, não tem recomeço. É preciso, meus amados irmãos, que o perdão reine no meio dos obreiros, no meio das senhoras, no meio dos jovens, no meio da igreja, no meio da nossa família, em todo lugar. O perdão é fundamental para que haja restauração e haja recomeço para a glória de Deus. Aleluia. Lembre-se disso. Sem perdão, o ressentimento fica. Perdoar traz paz ao coração. Aleluia, Deus. Amém? Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. E que o Espírito de Deus venha continuar nos ajudando. E lembrando aos irmãos que sábado, em nome de Jesus,